E aí, pessoal, falando sobre o canal, falando sobre comunicação visual, me pediram para fazer um vídeo falando sobre os custos de hora dos equipamentos de laser CO2, tá? Então, eu acho que assim, o que a gente precisa entender na questão do laser CO2? Que o custo dele de tubo, ele acaba sendo baixíssimo, né? Pela quantidade de hora que você consegue um tubo. Então, por exemplo, ó, o tubo do laser, ele mais ou menos hoje custa na faixa de R$ 4.500 e a vida útil de um tubo desse é de 8 a 10 mil horas. Então assim, o que a gente precisa entender quando a gente vai colocar o custo das máquinas de laser, que é uma das mais complicadas? A gente tem que entender o seguinte, que toda máquina, seja de laser, seja de impressão digital, seja router, seja o que for dentro da nossa empresa, ele tem um custo para se comprar e um custo de depreciação, tá? O que é o custo de depreciação? É o custo do tempo que você vai utilizar esse equipamento. E entra um terceiro item no negócio, que é o resíduo dessa máquina. Então, depois que você for vender essa máquina, que você for comercializar essa máquina, por quanto que você vai vender é chamado de resíduo, tá? Os contadores fazem essa conta com mais facilidade. Nós, como somos muito operacionais, a gente tende muitas vezes a não fazer essa conta. Então assim, ó, por que eu estou colocando na tela aí essa imagem? Para vocês entenderem de forma simples como que funcionam os custos de uma máquina de laser. Então, estou colocando aí, ó, 5 anos para depreciação, 5 anos para uso da máquina, tá? Então, seria 60 meses, com um resíduo de R$18 mil. Então, a hora que eu for vender essa máquina, eu vou vender ela por R$18 mil, ou acima disso, tá? Quanto mais você conseguir vender, lógico, mais lucro você vai ter. Então, coloquei o valor da máquina aqui de 50 mil, que é mais ou menos o valor de uma máquina hoje de 1,30 por 90, com chiller, com todas essas coisas, tá? 130 watts, 100 watts, tá mais ou menos esse valor, tá? Então assim, se a gente pegar esse custo de 50 mil e deduzir 18 mil, que seria o resíduo, ele vai sobrar um valor, né, de R$32 mil, que dividido ele por 60 meses, ele vai dar um custo de R$ 533,33. O que a gente tem que entender com isso? Se a gente estiver comprando a máquina, esse custo mensal é o custo que a gente vai ter. A gente pode estar comprando, adquirindo a máquina para ter um resíduo lá no final, ou alugando a máquina por R$ 533,33, que seria mais ou menos o valor para se usar esse equipamento, tá? E aí o tubo de laser, na faixa de R$4 mil, com uma vida útil de 8 mil a 10 mil horas. Então eu estou calculando sobre 8 mil porque eu sou uma pessoa mais conservadora. Aquela pessoa que gosta de arriscar mais, calcule sobre 10 mil horas. Eu, nos meus cálculos, eu prefiro calcular por 8 mil horas, tá? Então, por 8 mil horas, o valor do custo de laser dá 56 centavos por hora. Aí você vai falar para mim, nossa, é baixo, né? 56 centavos por hora. Sim, somente o custo de laser, de tubo de laser é baixo, mas você não tem só esse custo. Você tem consumíveis, né? Tem lente que dá problema, algum momento tem álcool isopropílico para a limpeza da máquina, tem a mão de obra de quem vai operar a máquina, tem um problema ou outro que dá por ano, né, que você tem que computar também. Então eu só estou fazendo isso só para vocês entenderem a base de cálculo. Então eu já começo o mês gastando R$ 533,33. Trabalhando com a máquina ou não trabalhando com a máquina, eu já tenho essa despesa, tá? Agora, quando eu ligo a máquina e eu vou cortar alguma coisa, eu tenho um custo por hora de 56 centavos, tá? Mas se você trabalhar baseando só nesses dois itens, você vai tomar prejuízo. Lógico que você vai tomar prejuízo porque você tem outras coisas. Por exemplo, vocês têm custos administrativos. O que é custo administrativo? É a água, a luz, o telefone, o aluguel, a sua internet, tudo isso chamado de custo fixo, né? Depois, fora isso, ainda você tem ainda a mão de obra de quem opera essa máquina.
né? Pode ser sua. Se no seu caso, se a mão de obra for do dono da empresa, você tem o prolabore a ser retirado. Se for um funcionário, vai ser o salário do funcionário. Então você tem que calcular agora os custos para que pague essas despesas. O que nós costumamos fazer aqui na Maxi? Que a gente departamentaliza. Então, por exemplo, a impressão ela é do departamento de impressão. O corte de laser é do departamento de corte de laser. A impressão UV é da impressão UV. A serralheria é da serralheria. Então tem custos separados para isso. Então o que você pode fazer? Monte o seu custo de laser, tá? Acrescente, né, o material, acrescente o tempo de trabalho que você está fazendo e depois você acrescenta também um custo de rateio para pagar esse custo mensal de 533, mais a hora do laser. Então, o que nós fazemos aqui? A gente coloca aproximadamente a hora do laser na casa de R$2 a R$3 para a gente ter lucro em cima disso. E depois a gente coloca a hora de trabalho do funcionário. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho hora de trabalho de R$30 a hora, tá? Então, eu coloco em cima do meu orçamento a hora trabalhada do funcionário. Se ele vai demorar 2 horas para se fazer os trabalhos, então tem essa hora que é custo empresarial. Então como que a gente calcula? A gente calcula um rateio do custo mensal, a hora do laser, a hora do funcionário, o rateio dos custos administrativos disso e adiciona a porcentagem de lucratividade que nós queremos. Ah, eu quero ter 33% de lucratividade, eu coloco em cima de tudo isso. Se eu tiver nota fiscal, que tem que ter nota fiscal, você também coloque o custo de nota fiscal disso, tá? Então, assim, você quer trabalhar para fazer a tua empresa dar lucro, você tem que pensar em todos os detalhes. Pode ser ainda que eu ainda tenha esquecido de mais alguma coisa aqui nesse vídeo. Então, assim, pense nisso. Pense no que você está fazendo, porque a sua máquina de laser ela vai acabar uma hora. Você vai ter que vender. Eu mesmo já tive máquina de laser aqui, vou até virar aqui, ó, para vocês me verem, tá? Eu já tive máquina de laser aqui na empresa que pegou fogo, que eu tive que contratar depois a troca de uma máquina de laser. Então, assim, olha, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que contabilizar tudo isso. Não dá para ser simplesmente o custo de hora mais material vezes 2. Isso é o maior erro que tem, né, na hora de se cobrar do cliente. Beleza? Então, coloque algumas dúvidas aqui. Se vocês quiserem que eu complemente esse vídeo, é só falar aqui e eu faço um outro vídeo para vocês. Beleza? Até o próximo.